O clima esquentou entre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS e o ministro decano Gilmar Mendes. Isso porque as falas do ministro foram proferidas agora, no dia 26 de março de 2026, durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal, e ele fez duros ataques à CPMI queridinha do Brasil, que é a CPMI do INSS. Então, se você é contra a CPMI do INSS, você é contra o Brasil, é contra aqueles que estão lutando para defender os aposentados. Então, o ministro Gilmar Mendes chutou a jaca e meteu o pé pelas mãos ao criticar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que está fazendo um trabalho excelente, e foi o fim da picada, né? Olha só os termos que o Gilmar Mendes utilizou para se referir à CPI. Vexame. Classificou dessa forma os vazamentos de conversas íntimas ocorridas durante a comissão, os trabalhos da comissão. Abominável. Usou o termo para descrever a quebra de sigilo realizada pela comissão e a subsequente divulgação de dados sem relação com o objeto da investigação. É a mesma coisa, entendeu? Vexame, abominável, está tudo se referindo ao vazamento de informações, né, que, segundo ele, não diz respeito à CPMI. Inconstitucional. Criticou a prática de quebra de sigilos em globo, né, em bloco, afirmando que tais medidas devem ser fundamentadas individualmente e que o método adotado não possui previsão legal no Brasil. Indigno do parlamento. Afirmou que a conduta dos parlamentares que acessavam dados sigilosos para depois divulgá-los publicamente era indigna da instituição e cobrou um pedido de desculpas. Lamentável, deplorável e criminoso. Outros adjetivos usados por Gilmar Mendes e endossados pelo ministro Alexandre de Moraes para se referir à exposição de informações pessoais como as do banqueiro Daniel Vorcaro, amigo íntimo de Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, que recebe vários patrocínios desse cidadão. Bem, em reação a essas declarações, parlamentares da oposição protocolaram uma notícia-crime contra o ministro em 27 de março, hoje, alegando que suas falas configurariam uma interferência indevida e um ataque à autonomia do Poder Legislativo. Bem, antes de eu soltar o vídeo aqui da comissão, se defendendo dessas acusações, eu quero dizer para vocês que política, gente, não é para amador. Tá lá, tá a caixa, a sala-cofre lá do STF, com as informações que a Polícia Federal, junto com o André Mendonça, disponibilizou para a consulta dos parlamentares. É claro que se alguém está vazando alguma coisa que não é referente ao inquérito, como coisas pessoais, assim, coisas de intimidade, coisas entre ele e a namorada, é claro que isso atrapalha o processo de investigação. É claro que isso desgasta a comissão. Então, se alguém fez isso, provavelmente pode ter sido alguém da base do governo, que tem interesse em desgastar a CPMI, que está fazendo um trabalho excelente, entendeu? Só que é igual o 8 de janeiro, entendeu? Eles vão lá, pagam o pessoal, invadem, e aí fica culpando, quem convocou, só que não aparece quem convocou, entendeu? Eles convocaram o 8 de janeiro, mas não pode falar que foram eles, mas também não aparece quem convocou, entendeu? A mesma coisa, eles fazem, podem ter sido eles que fizeram esse vazamento, aquela base ali, que está ali, que é uma base do governo dentro da CPMI, pode ser eles que vazaram, para justamente fragilizar a CPMI. Por isso que deu esse argumento aí para o Gilmar Mendes fazer esse ataque. Então, essa pode ter sido uma armadilha. Aí o pessoal da comissão, a diretoria da comissão, falou, não, agora você tem que provar quem foi que vazou. Se você está acusando, aponte o nome, porque o ônus da prova é de quem acusa. Aí vamos ver como é que foi a reação do pessoal da comissão. Tenho convicção que todos vocês acompanharam o julgamento no Supremo Tribunal Federal ontem e viram os ataques proferidos pelo decano da nossa Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes,
pessoa que pessoalmente eu tinha até o dia de ontem a maior consideração e respeito, porque ele sempre teve uma boa convivência com o parlamento brasileiro. Ele já esteve inúmeras vezes aqui conosco. Todas as vezes que o ministro Gilmar Mendes veio ao parlamento, ele foi tratado com respeito e com toda a dignidade. Eu não entendi os motivos que o levaram, como decano da corte, ontem fazer os ataques que fez aos membros da CPMI e deixou sobre xeque e dúvidas sobre todos nós membros, sobre assessores e concursados desta casa que tivemos acesso à sala cofre. É leviano o ministro da envergadura dele fazer as acusações que fez reiteradas vezes sem dar nomes a quem vazou tais informações. Por este motivo, que nós parlamentares que lá assistimos com todo respeito e a vontade, era de dar resposta lá mesmo, mas lá é a casa deles. Por ética e protocolo, ouvimos calados. Viemos aqui para nossa casa e ontem eu já me manifestei, hoje outros parlamentares se manifestaram, e o que nos resta, até para darmos ao ministro Gilmar Mendes a chance de provar as ilações dele, é registrarmos uma queixa-crime, que já até este momento nós vamos deixar eu tinha deixado aberto espaço até às 16 horas, mas tem parlamentares que ainda estão chegando e querem assinar. Até o presente momento, para os senhores e as senhoras saber, tem a minha assinatura, a assinatura da senadora Damares Alves, a assinatura de Marcel Van Hatten, Ivaí de Mello, deputado Fábio Costa, senador Eduardo Girão, deputado Coronel Crisóstomo, deputada Coronel Fernanda, senador Magno Malta e deputado Hélio Lopes. Todos já assinamos este documento que já foi divulgado a toda a imprensa, e nós esperamos que o ministro Gilmar Mendes venha a público dar os nomes de quem vazou. Senão, é uma ilação muito grave vindo de uma pessoa que nós temos muita consideração, porque não se trata de qualquer pessoa. Ele é o decano da mais alta corte do país. E ele não pode fazer ilações sem provar o que diz. Até porque, no Estado Democrático de Direito, subtende-se que juiz fala nos autos. Mas já que ele decidiu falar em alto e bom som, resta-lhe a oportunidade de provar quem são as pessoas que vazaram informações da CPMI. Agora é bom lembrar a imprensa, e vocês da imprensa sabem, ministros do STF vivem vazando informações de investigações que eles fazem. A Polícia Federal também vaza informações, porque vocês sabem antes do que nós mesmos de certas operações. Quando é para a Polícia Federal e para a ministra da Suprema Corte, parece que é normal vazar. Agora, se houve vazamento aqui, que nós também queremos saber se houve quem vazou, incomoda muita gente. Eu acho que essa história do Banco Master, por envolver pessoas poderosas do Brasil, inclusive ministros da Suprema Corte, está incomodando muito o nosso decano. O que lamentamos e damos a ele, com essa queixa-crime, a chance dele dar nomes aos bois, senão ele terá que responder pelos seus atos, que assim como ele disse e insinuou que nós aqui da comissão somos criminosos, quem acusa e não tem prova também é um criminoso. E fica aí esse registro para vocês, porque é o tal negócio, né? Quem é contra a investigação, quem está incomodado, é porque faz parte do esquema, né? Então, quando o Gilmar Mendes extrapola, como diz assim, né? Não entra na autocontenção que o Fachin quer, né? E ainda estimulado pelo Alexandre de Moraes, que reforça as falas dele, né? Atacando um Congresso, atacando uma comissão parlamentar de inquérito, né? Sem provas. Por quê? Porque realmente o STF está em pânico, está em parafuso, né? Está como diz assim, em efervescência de foco, né? Eles perderam o foco. E aí a coisa não está boa para o STF, entendeu? Então, tá aí, eu sou João Paulo Guimarães, estou registrando esse vídeo para vocês. Esse é o vídeo 927 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo?
Eu falo direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Deixo aí meu abraço para vocês, quero que vocês, né, recebam esse carinho todo daqueles que estão colaborando com a CCI através dos Pix que vocês estão nos enviando e desejar a todos, né, um bom fim de semana, tá bom? Um abraço.